Aproveitando que estamos aqui no dia 31 de dezembro de 2015, estamos virando o ano, e amanhã é dia 1º de janeiro, dia santo de guarda, onde comemoramos a verdade, o dogma, a certeza da fé de que Maria é Mãe de Deus. Inclusive teremos um vídeo sobre isso amanhã, sobre a maternidade divina de Maria. Mas para comemorarmos esse ano novo, eu trouxe para vocês alguns relatos dos milagres de Deus com a intercessão de Maria, principalmente no Santuário de Lourdes. Eu já havia comentado sobre isso, não sei se eu já comentei ou se no vídeo que vai ser publicado amanhã, se Deus quiser, eu comentei junto, porque é um partilha, então eu bate-papo com o João Daniel. Eu não sei se nós comentamos sobre os milagres de Lourdes. Mas antes de mais nada, que fique bem claro, não é somente o católico que crê na importância de Maria no mistério da salvação. Porque Maria, ela é importante na economia da salvação. Então nós precisamos perceber a sua intercessão, o seu amor de mãe, o seu sim a Deus, a sua, vamos dizer assim, a sua intercessão pela nossa salvação. Então eu trouxe aqui uma declaração ecumênica assinada por católicos, ortodoxos, reformados e anglicanos. Não é somente por católicos, mas por outras denominações cristãs. Porque como nós temos as passagens de Lucas 1,43, Lucas 1,39 e seguintes, Lucas 1,28, Apocalipse 12, tantas outras passagens, nós não vamos falar sobre isso hoje. A importância de Maria no mistério da salvação é muito grande. Então vamos lá. Essa declaração ecumênica foi assinada no 8º Congresso Mariológico Internacional na Espanha, em 1979. E, resumidamente, eu trouxe para vocês 4 trechos da declaração que resumem muito bem essa declaração ecumênica sobre a importância de Maria no mistério da salvação. Primeiro, todo louvor cristão é louvor a Deus. Se louvamos aos santos, em particular a Virgem Maria, como Mãe de Deus, o louvor é dirigido a Deus. Ou seja, esse trecho já afirma que Maria é Mãe de Deus. Reconhecemos a importância de imitar Maria, templo do Espírito Santo. A veneração das comunidades de fé por Maria nunca foi um ato de adoração, ou seja, os evangélicos, os protestantes também reconhecem que não existe nenhum ato de adoração. Por exemplo, os católicos não reconhecem Maria como uma deusa, mas sim como nossa mãe, como está lá em João 19, 25, 26, em que Jesus, ao pé da cruz, entrega a todos os discípulos que ele ama a maternidade de Maria. E se nós, no 4º mandamento, devemos honrar pai e mãe, devemos sim honrar Maria como nossa mãe espiritual. 4º ponto e último, desse resumo da declaração. Quanto à invocação e à intercessão de Maria e dos outros santos, nós cremos que já receberam a plenitude em Cristo e que podem e de fato rezam por nós pecadores. Isto quer dizer que eles não estão dormindo, como algumas seitas protestantes entendem. Isso é papo para um vídeo sobre comunhão dos santos. Mas vemos aqui nessa declaração ecumênica que, como o bom ladrão na cruz confessou que Jesus era o Senhor, e Jesus respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Dessa mesma forma, cremos que os santos são imediatamente julgados após a morte e, por serem santos, foram salvos, entram em comunhão já na sua alma. As suas almas humanas já entram em plena comunhão com Deus no que chamamos de céu. Essa plena comunhão permanente com a Santíssima Trindade
é o que chamamos de céu. Eles estão conscientes e intercedendo pelas pessoas aqui da terra a Jesus, a Deus. E aí, vamos falar rapidinho sobre os santuários, né? Principalmente os santuários marianos, os santuários que eu vou especificar aqui como de Lourdes. Logicamente que existem muitas cenas de fanatismo, exceção acentuada, mas o que devemos registrar nesses santuários é a ação de Deus, ação que converte pessoas. Pensa bem, quantas vezes você tentou ser instrumento de conversão para alguém? Como é difícil uma pessoa que não está no caminho de Deus, ou não está percebendo, não está enxergando, olhar para Deus, se converter. Como é difícil alguém receber a fé. Como é difícil a pessoa abrir o coração para Deus. Então, um milagre a conversão das pessoas. Como é um milagre a cura física de doentes. Como é um milagre quando uma pessoa com síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade acentuada, com depressão, encontra paz. Paz psicológica. Uma cura física também, mas também psíquica e que às vezes não é tão valorizada assim. Como nós sabemos, algumas aparições foram confirmadas pela igreja. Não são dogmas, mas por serem confirmadas pela igreja, Lourdes, Nossa Senhora das Graças, Salete, Guadalupe, Fátima, a igreja ao confirmá-las depois de uma intensa investigação e também com frutos dessas aparições que são milagres inexplicáveis, inclusive pela ciência, confirmados como fatos extraordinários pela ciência. Essas aparições são objetos sim de devoção, você acredita se quiser e tenha segurança. A igreja está dizendo, sim, você pode acreditar que Maria apareceu por ordem de Deus nestes locais, para a conversão de muitas pessoas. Então, as aparições que a igreja confirma são verdadeiras, são no sentido de permitir a crença, e não de torná-las dogmas. E vale dizer que a própria Bíblia está cheia de relatos de aparições, eu só cito aqui uma, Mateus 17, quando Moisés e Elias aparecem para Jesus Cristo. Sim, um momento bem específico, mais uma aparição. Então vamos lá. Vamos ler Mateus 12, 25 e seguintes. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como pode subsistirá o seu reino? Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. É uma passagem bem firme, onde Jesus explica, se eu estou fazendo milagres, se eu estou expulsando demônios, como é que vocês me acusam de ser do demônio, de ser seguidor do demônio, se eu estou expulsando demônios? Da mesma forma devemos, todos nós, cristãos católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, refletir sobre os milagres que acontecem nos santuários marianos, porque Maria está apontando para Jesus. Uma missa no santuário mariano, em qualquer lugar do mundo, é cristocêntrica, tem Jesus como centro. Como pode Maria interceder a Jesus e esses milagres acontecerem por obra de Deus, não é por obra de Maria? Maria é intercessora. Como pode esses milagres acontecerem num local profano, num local pagão? Exatamente o que Jesus fala em Mateus 12, 25. Como pode Jesus permitir milagres que são de autoridade dele
num local que pode dividir a fé? É impossível, é incoerente para o Deus que é a própria verdade. Seria uma incoerência de Deus permitir tantos milagres num local que fosse anticristão. Mas não é anticristão. Vimos na declaração ecumênica, vimos em Lucas 1, vimos em João 19, 25. Vamos, se Deus permitir, fazer vídeos sobre Maria e sua importância, mas sabemos que ela é nossa mãe espiritual e que deve ser honrada como tal, e que intercede sim pelos filhos de Deus, que são seus filhos, por ordem de Jesus, e João 19, 25 ou 26, um desses versículos. Mas vamos lá, em Lourdes, que é um dos locais onde uma das 5 aparições confirmadas pela igreja, uma das aparições aconteceu, foram registrados 70 mil casos de curas cientificamente inexplicáveis, examinados durante 150 anos desde a primeira aparição, por causa daquela água milagrosa que Bernadette cavou, se não me engano, no lixão, a mando da aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Ela cavou, aquela água jorrou e continua jorrando, a fonte continua funcionando, e esta água milagrosa está curando. E Maria aponta para Jesus. Meus irmãos, são 70 mil curas inexplicáveis. E falo mais, a igreja só confirmou menos de 70. Nem menos de 70 mil não. Menos de 70. A igreja é tão criteriosa com a questão dos milagres que só confirmou desse universo de 70 mil curas confirmadas pela ciência. A igreja só aceitou 67 curas. Mesmo que fossem 67 curas confirmadas pela igreja, através de médicos, através de cientistas, já seria um fato extraordinário. Mas a medicina já confirmou 70 mil casos inexplicáveis de curas somente no Santuário de Lourdes, em 150 anos de santuário. Isso significa que a igreja só validou 0, eu fiz essa conta, 0,095% total, menos de 1%. Fora os outros 99 ponto alguma coisa que são inexplicáveis pela própria ciência. Não são fraudes, a ciência confirmou como inexplicáveis. Então, é verdade que nossa fé não deve se basear em milagres, mas existe sim passagens bíblicas que dizem que, se for necessário, os milagres, se eles forem necessários, vamos fazer concordância, os milagres acontecerão para a conversão de muitos. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. Lucas 5, do 23 ao 26. Que é mais fácil dizer: perdoados-te são os pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados de entusiasmo e glorificavam a Deus, e tomados de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Isso significa que milagres, Deus pode sim autorizar milagres, Ele é o autor dos milagres, melhor dizendo. E justamente com esse objetivo, para que as pessoas glorifiquem a Deus, para que as pessoas sejam convertidas. Melhor seria que as pessoas acreditassem sem terem visto, sem terem presenciado tais milagres. E nós, muitos de nós, somos assim, porque recebemos a fé que é dom de Deus. A fé não é um mérito nosso, a fé é um dom que Deus nos dá. Mas sim, existem casos bíblicos confirmados na coerência divina de que há casos de milagres que acontecem simplesmente para que as pessoas acreditassem. Um fato, por exemplo, que me vem agora à cabeça, o fato de Lázaro, porque Lázaro não ressuscitou, Lázaro voltou da morte, ele foi revivido. Jesus deixou que ele morresse
que ele foi avisado muito antes que Lázaro estava doente, permitiu que ele morresse para que ele fosse lá, praticasse o milagre, revivesse, acho que é esse, revivesse, melhor dizendo, Lázaro, para que toda aquela comunidade em volta de Lázaro, daquelas pessoas, dos seus vizinhos, acreditassem que Jesus era o Messias. Então os milagres são sim instrumento para converter as pessoas. Desde 1858 até 2008, o Santuário de Lourdes, só o Santuário de Lourdes, não estou falando do Santuário de Guadalupe, até de Nossa Senhora Aparecida, que não é uma aparição confirmada, Santuário de Fátima, de Salete, estou falando só de Lourdes. Recebeu cerca de 700 milhões de pessoas. Em 2007, 8 milhões. Quem teria condições de contar todas as pessoas que mudaram de vida, que se converteram a Cristo após esse encontro com a Virgem Maria? Percebam a importância dos santuários marianos, a importância dessa mãe catequista que nos indica Jesus Cristo. Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas como São Paulo, podemos imitar os discípulos de Cristo, podemos imitar Maria, como está lá em 1 Coríntios 11:1, onde Paulo diz: me imitem, porque eu imito Cristo. Então não existe nenhum problema em você respeitar, venerar o exemplo desses discípulos. E Maria é uma discípula de Cristo e Maria, nossa mãe espiritual, como está em João 19:25. E mais, esses peregrinos, esses discípulos, como Maria, Paulo, Francisco de Assis, podem ser sim luz do mundo. Substituem Jesus para nos levar a Jesus nesse plano pastoral. Olha o que diz João 8:12. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele se denomina luz do mundo com letra maiúscula. Aí em Mateus 5:14, ele diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Ou seja, os discípulos podem ser sim faróis, como Maria pode ser um farol, como São Paulo pode ser um farol, que indiquem o farol maior, o sol, melhor dizendo, o sol de nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Então, por fim, essas curas e essas conversões são um grito forte na história da humanidade, que inclusive, meus irmãos, e é isso que eu gostaria de terminar esse vídeo, até os protestantes se renderam aos milagres marianos. Manifesto de Dresden, em 1982, publicado por um conjunto de protestantes estudiosos. Olha o que eles dizem sobre os milagres em Lourdes. Não é a Igreja Católica, não são os médicos, são protestantes. O culto da Virgem Maria, que data dos primeiros séculos do cristianismo e que nunca faltou na Igreja Católica, tomou grande impulso em consequência das aparições de Lourdes e Fátima. Essas aparições encontraram eco no mundo inteiro e sua importância foi posta em relevo durante o ano mariano proclamado por Pio XII. Em Lourdes, em Fátima e em outros santuários marianos, a crítica imparcial se encontra diante de fatos sobrenaturais que têm relação direta com a Virgem Maria, seja mediante as aparições, seja por causa das graças milagrosas solicitadas e obtidas pela sua intercessão. Esses fatos são tais que desafiam toda a explicação natural, ou seja, milagres. Sabemos, ou deveríamos saber, que as curas de Lourdes e Fátima são examinadas com elevado rigor científico por médicos católicos e não católicos. Conhecemos também a praxe da Igreja Católica, que deixa transcorrer vários anos antes de declarar alguma cura milagrosa. Até hoje, 1.200 curas ocorridas em Lourdes foram pelos médicos consideradas como cientificamente inexplicáveis. Naquele período, tá, gente? Mas chegaram a 70 mil. Essa é uma declaração de
1982. Todavia, a Igreja Católica só declarou milagrosas 44 delas. Já sabemos que foram 67, mas nesse momento só tinham declarado 44, de um universo de 1000 e tantos, né? Nos últimos 30 anos, 11 mil médicos passaram por Lourdes. Todos os médicos, qualquer que seja sua religião, sua posição científica, têm livre ingresso no Bureau des Contestations Médicales, que é o local onde as pessoas vão lá para serem examinadas, para ver se acontecem, para examinar se realmente as curas são milagrosas. Por conseguinte, uma cura milagrosa é dotada das maiores garantias possíveis. Qual é, pois, o sentido profundo desses milagres no plano de Deus? Bem parece que Deus quer dar uma resposta irrefutável à incredulidade dos nossos dias. Como poderá o incrédulo continuar a viver de boa fé na sua incredulidade diante de tais fatos? E também nós, cristãos evangélicos, poderemos ainda, em virtude de preconceitos, passar ao lado desses fatos sem nos aplicar a um atento exame? Ou seja, eles começam a se questionar diante de tantos milagres acontecendo em santuários marianos. Aí continua o documento. Manifesto de Dresden. Uma tal atitude não implicaria grave responsabilidade para nós? Pode o cristão evangélico ter o direito de ignorar tais realidades unicamente pelo fato de se apresentarem na Igreja Católica e não na sua comunidade religiosa? Tais fatos não deveriam, ao contrário, nos levar a restaurar a figura da Mãe de Deus na Igreja Evangélica? Somente Deus pode permitir que Maria se dirija ao mundo mediante aparições. Não nos arriscamos, talvez, a cometer um erro fatal, fechando os olhos diante dessas realidades, não lhes dando nenhuma atenção? Cristãos evangélicos da Alemanha, devemos talvez continuar a opor-lhes recusa e indiferença? Continuaremos a nos comportar de modo que o inimigo de Deus nos mantém em atitude de intencional cegueira? Eles dizem que a intencional cegueira é fruto do maligno. Olha que interessante. Não devemos talvez abrir o nosso coração a essa luz que Deus fez brilhar para a nossa salvação? Por isso, meus irmãos, eu termino este ano com esta reflexão: a importância de Maria na Igreja Católica, na Igreja dos Cristãos, e além de Maria, os milagres que Jesus deixa para nós como assinatura, como comprovação de sua existência. Milagres que inclusive não conseguem ser explicados à luz da ciência. Eu quero aqui deixar simplesmente Lucas 1,48, em que Maria diz: por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Não é simplesmente afirmar que Maria é bem-aventurada ou santa, não é simplesmente sussurrar, é proclamar todas as gerações de cristãos que ela é bem-aventurada e ela intercede por nós a Jesus Cristo. Finalizando, feliz ano novo, que apesar de todos os problemas que estamos tendo com políticas aqui no Brasil, tanta corrupção, tantas pessoas se perdendo por causa das drogas, por causa do próprio ateísmo, tanta indiferença, tanta falta de solidariedade, tantos problemas financeiros, sociais e, como posso dizer, espirituais que a humanidade está vivendo, que o próximo ano seja abençoado por Deus, que Ele possa nos conduzir e nos levar a Ele, somente a Ele, e que possamos ter um ano abençoado, que todas essas tragédias, todas essas guerras, todas essas doenças, todas essas tristezas, essas melancolias, essas depressões, esses afastamentos de Deus possam ser corrigidos e essas pessoas, todos nós, possamos ser restaurados por nosso querido Deus. Feliz Ano Novo! Feliz Natal, porque ainda estamos no período natalino. Até o próximo vídeo.